Bom dia a todos, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Como fazemos todos os domingos, estamos reunidos aqui mais uma vez para o nosso Evangelho Dominical, a nossa fluidoterapia dominical. E como fazemos nessas ocasiões, nós vamos pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga que nos ampare e que nos proteja durante o decorrer dessa semana. Hoje nós vamos estar tratando de um texto que está no livro Palavra de Vida Eterna, capítulo 76, Socorramos. Ali tem uma passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 7, versículo 2. Com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir. O que significa isso? Significa que a forma como tratamos os outros, as outras pessoas, se com gentileza ou julgamento, será a forma como a gente será tratado futuramente. Tá? O significado disso é da reciprocidade, onde a ação de uma pessoa gera uma reação semelhante. Então, se você julga ou critica os outros com rigor, será julgado com a mesma severidade. Se você usa da compaixão e da compreensão, receberá o mesmo tratamento. É simples assim, não tem segredo. Tá? Essa mensagem é usada para relembrar as pessoas da importância da empatia, que é uma faculdade humana de compreensão da posição do outro. Tá? E da importância da gente considerar as consequências das nossas ações antes de agir. Resumindo, né? No contexto bíblico da frase, ela também sugere o cuidado com os nossos julgamentos. Tá? Pois da mesma forma que julgamos, também seremos julgados. E, em resumo, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Né? Um lembrete que as nossas ações e atitudes têm em relação a outros e terão consequência para nós mesmos no futuro, seja ela positiva ou negativamente. É a chamada lei de causa e efeito. E essa lei é uma lei universal. Tanto na física, nas ciências físicas, quanto nas ações humanas. Quando a gente chuta uma bola, né, a causa, o deslocamento dessa bola é o efeito. Tá? A causa e efeito e karma são a ação, a reação e o ciclo gerado, que dependerá da intenção da nossa ação e suas consequências. Esse é o karma. Então, com a medida que tiverdes medido, hão de vos medir. Uma outra palavra semelhante, um outro trecho citado semelhante, está em Provérbios 11, 17. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esse é muito famoso. Em Mateus ainda ele relembra, lá em 11:52, Jesus disse, né, a Pedro, guarda a sua espada. Os que usam a espada morrerão pela espada. E o que nós vemos hoje, né? Em toda parte, hoje, recente, agora, né? Desacordo, desentendimento, desajuste, discórdia, um monte de coisa que acontece que a gente vê as consequências no mundo. Né? E a gente fica surpreso com aqueles que parecem que moram numa região moral muito diferente da nossa, né? Muitas vezes, expressando as suas ideias. Né? Pessoas muitas vezes que são queridas nossas, né? Que abandonaram, a gente percebe que abandonaram a estrada da justiça. São amigos queridos que às vezes a gente vê que abraçaram perigosas experiências mentais. Como ajudar os que nos parecem mergulhados no erro? Se a gente censurar, a gente vai fazer mais distância ainda. Se a gente desprezar, a gente vai perdê-los. Né? E perdê-los para tudo aquilo que a gente critica. Então é preciso saber socorrer pelo bem
e sem cessar, né? Não adianta ficar se lamentando que a pessoa não ouve, não pode parar. Para começar, era bom se a gente colocasse na posição deles, ver qual é a visão que eles têm, né? Ver os problemas em que eles se encontram e vivenciam esses problemas, muitas vezes de forma silenciosa, né? Havendo oportunidade, a gente pode procurar demonstrar afeto a eles, que a gente tem afeto por eles, eles são queridos, né? E em pensamento, a gente deve vibrar o entendimento e o carinho a eles. Nas palavras que a gente disser, que a gente proferir, a gente tem que envolver essas pessoas em palavras que enobreçam, né? Que lhes dignifiquem. E as nossas atitudes e comportamentos sempre devem ser de amparo, entendimento e acolhimento. Em qualquer processo de ação, a gente tem que fortalecer, essas pessoas para o bem, né? E esse é o nosso dever. A gente tem que estender o coração e as mãos para auxiliar, porque todos nós estamos no caminho da evolução. Um outro trecho desse mesmo livro, o capítulo 179, discernir e corrigir, também palavra de vida eterna. Ainda lá, com o critério que julgardes, sereis julgados, com a medida que tiverdes medido, os medirão também. Então o que a gente vê? A gente vê muitas vezes um companheiro em necessidade e a gente começa a comentar e concluir e julgar a sua posição, né? A gente vê que ele tem recursos expressivos e às vezes por descuido e desatenção ele cai numa miséria dolorosa, né? A gente percebe muitas vezes que ele tem conhecimento superior, mas a gente se mostra contrariado, né, em nosso julgamento, porque ele se lançou, muitas vezes, num precipício de emoção que a gente julga que somente os menos instruídos e menos favorecidos não conseguem evitar, e ele não evitou. A gente percebe que ele tem todas as oportunidades de melhoria, sonhadas pelas todas as criaturas, a maioria das criaturas, mas age ainda sem pensar, né? Ele vive num ambiente que é diferenciado, né? Que é favorável, que é distinto, que se ele utilizar desse ambiente, ele pode chegar ao cume, né? Às alturas. Mas parece que essa pessoa prefere desconhecer essas vantagens que lhe são favoráveis e vive mergulhado na sombra de atitudes negativas. A gente vê que ele tem valiosas possibilidades de elevação espiritual, mas ele fica enroscado em conspirações obsessivas. Ele esgotam as forças. Tudo isso realmente a gente pode observar e fazer referência. Mas, como sempre, a gente deve procurar no nosso próprio entendimento, né, as coisas, e tomar ciência que não é possível, talvez, a gente a compreensão das reais verdades, da verdadeira realidade. A gente não sabe qual seria o nosso comportamento se a gente estivesse na mesma trilha do companheiro em dificuldade ou na sua situação, com a soma de todos os problemas que lhe pesam. A gente não deve nos permitir em pensar ou agir diante dessa pessoa sem fraternidade alguma. A gente tem que ser fraterno, a gente deve reclamar austeridade sobre nós mesmos, né? E sempre que a gente for possível, a gente tem que propiciar o remédio da compaixão ao companheiro. A gente tem que ter noção que se nós, hoje, conseguimos discernir o bem do mal, é porque a gente já teve conhecimento do bem e do mal. E que, se Deus está nos permitindo que a gente identifique
as necessidades alheias, é porque de um modo ou de outro a gente pode auxiliar essas pessoas. Né? No livro da Esperança, pelo Espírito de Emmanuel, ele ainda, no item 85, ele cita, chama comunidade. Ele sempre fala que, sempre que ele puder, a gente tem que lançar um gesto de amor àqueles que se apegam a gente no dia a dia, né? Para não faltar segurança e conforto a eles. Né? Que tem muitas pessoas que estão com tarefa nas tarefas diárias para que o pão não falhe. Né? E se a gente tem as situações favoráveis a gente tem que procurar auxiliar essas pessoas o quanto a gente puder, como a gente puder, onde a gente puder, dentro da consciência tranquila, né? Em favor dessas pessoas. Ele fala que a gente tem que ajudar aqueles que nos sustentam a moradia, né? Nos sustentam essa situação. Tá? E aí ele fala também num trecho, muito interessante, que está lá no capítulo 25, né, do livro dos Espíritos, item 8. Ele fala que a caridade e a fraternidade não está decretada em nenhuma lei. E se essas duas, a caridade e a fraternidade, não estiver no coração das pessoas, ali estará o egoísmo. E é tarefa do espírita e do espiritismo fazer a caridade e a fraternidade penetrar nos corações, nos nossos corações, antes de qualquer julgamento, antes de qualquer conclusão. Tá? Esse era o tema para o dia de hoje. Um bom domingo a todos e que estejamos juntos na próxima semana novamente em torno do Evangelho. Um abraço.